meu nome é Aline Oliveira, eu sou programadora da tecnologia, da ciência da computação, mas eu adoro me meter em vários assuntos atuais, sobre a atualidade. Eu gosto de entender, e durante o meu processo de aprendizado de assuntos novos, eu aprendi a gostar de escrever sobre isso. Então, eu escrevi 2 livros recentemente, do ano passado para cá. Um sobre astronomia amadora, eu sou uma astrônoma amadora, não tenho nada, nenhum profissionalismo nesse assunto. E decidi parar para estudar as estrelas, o que diabos é isso que a gente vê no céu, o que são fases da Lua, o que é a tal da constelação de Órion, o que é isso, o que é aquilo. E signos e tal, tem a ver com astronomia, tem a ver com astrologia, isso e aquilo. Como eu não entendia nada, eu decidi parar para estudar e, ao mesmo tempo que eu fui estudando, eu decidi escrever e acabou virando um livro. Esse foi um. Eu já escrevi livros técnicos na área de programação, já escrevi vários também. Mas esse foi completamente fora da minha área. E aí ficou tão legal que eu resolvi fazer um segundo. Falei, vou passar aqui umas 2, 3 semaninhas agora escrevendo sobre religião. Porque eu entrei numa discussãozinha com uma amiga, só uma conversa, um bate-papo com uma amiga, e aí ela foi falando umas coisas e eu fui tentando explicar, né, o que eu tinha lido, estudado, e aí o negócio se estendeu e eu falei, gente, não, eu não vou ficar me explicando a mesma coisa toda hora que alguém falar sobre isso ou sobre aquilo das religiões. Vou pegar, vou escrever um textinho e aí, né, eu já compartilho e tal, que aí eu não preciso ficar repetindo as mesmas coisas que eu já tinha estudado, um pedacinho de religião. E comecei, fui escrever um textinho sobre religião. Era uma parte que se era verdade ou não, eu nem lembro exatamente qual foi a discussão na época. Que não era verdade, e essa colega estava achando que era verdade, e ela ficou chocada quando eu falei que não, eu acabei de ver, cara, eu também não sabia, nada disso era real, na arqueologia nada disso existe. Tipo, o rei Davi existiu, não, o rei Salomão existiu, não, até o próprio Jesus Cristo, o quanto que é real, o quanto que é histórico, e o quanto que é mitologia a respeito do próprio Jesus Cristo e todas as outras figuras, não só bíblicas, mas como Buda, Moisés, o Krishna na Índia e por aí vai. E aí comecei a estudar e achei as 2, 3 semaninhas viraram muitos meses. Muitos meses. Eu entrei numa obsessão pelo assunto e quando eu consegui terminar, várias vezes depois foram 300 páginas escritas. E inúmeros podcasts, incontáveis podcasts e referências e especialistas, PhDs em história, arqueologia, etc. E eu estudei muito, de 7 a 10 horas por dia, domingo a domingo, sem parar, fiquei doidinha. Mas assim, amei. E sabia que uma hora ia acabar, então falei, eu quero mais acabar logo. E foram, tive que dividir em 2 livros, porque as ferramentas que eu estava usando já não aceitavam mais a quantidade de conteúdo, que eu tive que dividir parte 1, parte 2 e tal, e por aí vai. Agora os próximos passos eu já estou gerando vídeos, já criei um canal no YouTube, já vou lançar logo em breve meu novo canal no YouTube, um guia da atualidade sobre vários desses assuntos. O meu próximo assunto, já tem pelo menos os 3 próximos assuntos eu já tenho que eu vou falar, e o próximo vai ser inteligência artificial, como que funciona na prática, que aí eu volto para a minha área de tecnologia, aí eu vou falar como especialista profissional da área. Eu trabalhei bastante com inteligência artificial e vou voltar a falar sobre isso. Mas esse é o futuro. Hoje a gente vai focar no livro mais recente, que é o Origem das Religiões, que eu acabei tem umas 2, 3 semanas. Eu já criei 2 episódios no canal, ainda sobre o livro de astronomia, e vou começar a criar os episódios da parte de religião, e aí vou divulgar para todo mundo vai exatamente o que está escrito, vai poder acompanhar em vídeo com inteligência artificial, com
tudo filmadinho, bem legal. Então, vamos lá. Hoje a ideia é uma conversa sobre esse livro da origem das religiões. Como eu acabei de falar, a coisa saiu do controle e ficou imensa. Imensa. São provavelmente uns 10 mil anos de história da humanidade resumido em 300 páginas. 300 páginas com a metade de ilustração, de imagens, porque eu consigo aprender com imagens e texto. Outra coisa, por que eu não gerei com inteligência artificial? Eu falei, gera um livro para mim sobre a origem das religiões. A inteligência artificial vai gerar tudo. Mas o que acontece? A gente só aprende hoje em dia, isso já está provado, a gente só aprende quando a gente faz, quando a gente escreve, quando a gente produz o conteúdo. Inclusive, nas escolas do norte europeu, lá, Finlândia, não sei exatamente qual país, já está tirando celular, inteligência artificial do ensino de base, porque as crianças precisam produzir conteúdo para elas assimilarem a aprendizagem. Então, eu tive que escrever, não pedi só para a inteligência artificial sair gerando conteúdo para mim, eu tive que escrever com minhas próprias palavras para eu entender esse conteúdo, para eu ir profundamente nas minhas dúvidas. Porque se é gerado, então quando eu vejo um vídeo, beleza, entendi. Aí eu vou reproduzir aquele vídeo através de 2, 3 parágrafos, aquele vídeo de 2, 3 horas que eu vi, um documentário, um podcast e tal. Aí eu vou lá e vou resumir no livro em 2 ou 3 parágrafos. Aí quando começa a aparecer minhas dúvidas. Enquanto eu estou vendo o vídeo, eu acho que eu não tenho dúvida. Mas quando eu vou produzir conteúdo sobre aquele assunto, é quando a gente realmente absorve uma informação, a gente entende, e quando realmente a gente aparece as dúvidas. E aí foi esse o problema, porque aí encadeia uma dúvida e outra, e outra, e outra, e o negócio não acabava nunca mais. E como eu falei, 10 mil anos de história resumido em 300 páginas. É coisa pra caramba. E foi assim que começou. Então, eu fiz também uma forma cronológica. Eu não necessariamente escrevi de forma cronológica. Eu estava lá na frente, eu fui, por exemplo, um dos últimos capítulos foi ocultismo, que é uma das coisas mais atuais. Estamos falando de igreja da cientologia, por exemplo. O protestantismo, as igrejas evangélicas, etc., elas são até anteriores, elas não são tão novas. Mas uma coisa nova, bem nova, já desse último século, do século passado, desse último século, por exemplo, a cientologia, que é bem nova. E aí eu fui entender isso, que vem através do ocultismo e tal. O próprio budismo, várias religiões da Ásia também pode-se dizer que são ocultistas, porque o ocultismo não é uma coisa negativa, não é pejorativa. Ocultismo é uma palavra para representar tudo aquilo que a gente não entende com os olhos, que a gente não vê necessariamente, são as ciências ocultas. Não deixam de ser ciências muitas coisas, mas tem muita coisa que é pseudociência, que está relacionado e aí começam a extrapolar, e começa, já que não está vendo mesmo, não tem como provar, então vamos extrapolar e coloca tudo no ocultismo. E fica chamando de ciência. Então mistura realmente ciência com pseudociência, é uma das coisas atuais. Aí eu fui começar a escrever sobre essa parte, já no final, crente, que eu já estava terminando o assunto e o livro, etc. E de repente falei, não tem como entender essa parte, essa qualidade desse século e do século passado, sem voltar lá na origem de uma porção de coisas, entendeu? O ocultismo está extremamente relacionado com a Idade Média, que também muita coisa vem do budismo, e aí, então, vai voltando o hermetismo, que a gente conversou bastante já sobre isso, está tudo relacionado, e no final das contas tem muita coisa de judaísmo também, com cabala e etc, e pronto, aí eu tive que voltar para trás, e aí foi mais vários meses voltando para responder perguntas que eu tinha lá já quase no